Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Monteiro e nesse primeiro momento em que a gente está tendo essa oportunidade aqui de falar, pela primeira vez juntos, eu tenho que parabenizá-lo, realmente, porque se você está nessa etapa da sua preparação, no qual, no nosso encontro hoje, nós vamos falar de pontos relevantes do edital e quais são as regras para a marcação da CLT, quais os materiais que são permitidos, quais são proibidos. Se você chegou nesse momento, é porque você logrou êxito na primeira fase, você está aprovado e está na sua segunda fase da OAB. Está faltando pouquinho para você conquistar a sua carteira vermelhinha, sua tão sonhada aprovação. Então vamos na sequência, vamos falar primeiro do edital, de alguns pontos relevantes e depois a gente fala de regras, então de como nós podemos marcar os materiais que vamos levar para a hora da prova, ok? Quando você assim pensar, a gente vai começar aqui na sequência, você vai logo pensar assim, eu estou me preparando para a segunda fase, Direito do Trabalho. Eu vou levar só a CLT para o dia da prova? Aí você vai pensar, não, eu não vou levar só a CLT. Lembre-se que é importante levar a CLT, mas a gente também precisa de outros materiais importantes, como uma Constituição, eu preciso do Código de Processo Civil, eu preciso do Código Civil. Então, o que você vai imaginar? As dicas que nós vamos trabalhar com o edital e depois de marcação, você tem que estar com o seu material em mãos. Então, o ideal seria que você escolher uma CLT e automaticamente um vade-mecum, sempre lembrando, legislação o mais atualizada possível. Então, vamos aqui na sequência. Então, estamos aqui, vamos falar da aula de edital, pontos relevantes e marcação. Com base nisso, vamos dar início, então, a todos esses pontos relevantes, são extraídos do edital, que normalmente em todo exame eles vão colocando, às vezes colocam algumas regras diferentes, mas normalmente não há muita variação, Então, vamos aqui seguir. Feito isso, o item do edital, o item 3.5, fala da prova prático-profissional. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, vamos localizar na prova como é composta essa etapa da segunda fase. Então, ela é dividida. A prova, na verdade, ela vale 10 pontos e eu tenho dividido entre a peça profissional, que vale 5 pontos, e nós temos 4 questões. E cada uma dessas questões, então, vai valendo 1,25. Vamos dar uma olhada no edital, como é que isso está expresso? Vamos juntos? Então, veja lá. Item 3.5. A prova prático-profissional valerá 10 pontos. Então, na hora que você olha para a prova prático-profissional, como eu disse, ela vale 10 pontos. E ela é dividida em duas partes. Qual a primeira parte? A primeira parte está ligada à redação de uma peça profissional e vale 5 pontos. Nós temos, então, toda uma preparação que vocês vão ter ao longo das aulas de vocês, falando de todas as peças processuais, como desenvolver o raciocínio para identificar a peça processual, como elaborar a peça processual, pois bem. E aí nós temos, vale 5 pontos acerca do tema da área jurídica que o candidato escolheu. Neste caso, para a gente, seria a gente escolhendo lá, por exemplo, o direito do trabalho. Então, ligada, quando a gente fala direito do trabalho, envolvendo não só a parte do direito material, mas também a parte do direito processual do trabalho. Esta é a primeira parte. Qual a segunda parte da prova? Olha, a segunda parte está lá também no edital, falando, nós vamos ter 4 questões. As questões são divididas em direito do trabalho, processo do trabalho. Se você me perguntar assim, ô Ju, quantas questões são de trabalho e quantas de processo do trabalho? Não há uma delimitação expressa quantas de trabalho e quantas de processo. Às vezes a gente tem algumas provas que têm um cunho mais processual, outras têm um cunho mais de direito material, mas não há uma obrigatoriedade. Quantas de direito material, quantas de direito processual. Normalmente é equilibrado na hora da prova, mas dependendo, às vezes, eles tendem um pouco mais para a área processual, às vezes um pouco mais para a área material. Vamos voltar para os slides? Então vejamos. Quanto vale cada uma dessas questões? Cada uma dessas questões, elas valem 1,25. Então o que a gente tem? Nós temos um somatório, 5 pontos para a peça que temos que redigir e 5 pontos para as questões. 5 pontos nas questões, como são divididos esses pontos? São 4 questões, cada uma delas vai valer 1,25. Rapidamente olhando aqui só para mostrar a vocês, é comum, que na hora em que você esteja olhando para a prova, que as questões venham divididas em letra A, letra B.
e a pontuação vai também sendo trabalhada de forma dividida. É importante, você vai perceber que ao longo da nossa preparação, eu vou estudar com vocês as aulas de direito material do trabalho. E aí, ao longo das aulas, a gente vai colocando também questões para ver como a banca se posiciona, de que forma que eu devo raciocinar para poder elaborar a minha questão, como que eu devo, então, visualizar a questão da distribuição dos pontos, porque você vai ver o que o edital ele vem dizendo, 1,25 para cada questão, mas eles vão distribuindo. E os espelhos de resposta têm se tornado cada vez mais detalhados. O padrão de resposta, né, que automaticamente é fornecido pela banca e é utilizado para a correção da prova, ele exige que você, na hora da resposta, você fale exatamente o que está sendo perguntado, e para isso eles dão a pontuação, eles vão dividindo dentro do 1,25 as pontuações. Então eles querem que você indique exatamente a resposta, vão te dar lá a pontuação que está lá mencionada na questão, mas você tem que colocar a fundamentação legal se existir, aí você vai ganhar mais alguns pontos. Se você tem que colocar, tem súmula ou tem OJ, orientação jurisprudencial sobre o tema, você tem que colocar. E eu vou logo dizer uma coisa a vocês, a capitulação, tanto da previsão legal quanto jurisprudencial, tem que ser exata, o mais completa possível. O que isso quer dizer? Coloque o artigo. Se tiver parágrafo, coloque o número do parágrafo. Se tiver a linha, diga em qual a linha. Se tiver inciso, em qual inciso. Então você tem que dizer, não basta colocar, está no artigo tal. Não, se você perceber que tem parágrafo, que tem inciso, que tem a linha, tem que dizer exatamente. Porque na hora da pontuação, eles vão atribuindo a pontuação se você preencher milimetricamente, exatamente aquilo que está lá no espelho de resposta, no padrão. Cada questão sendo pontuada com 1,25, ok? Então vamos voltar para a tela. Quando a gente fala sobre isso, então a gente segue na análise dos pontos importantes do edital. Outra coisa importante, quando a gente pensar no caderno de prova, você vai ter um rascunho e você vai ter o que eles chamam, né, de caderno, que é o caderno mesmo dos textos definitivos da prova. Então, o que acontece? Eu tenho um rascunho que eu posso utilizar, mas o rascunho aquilo não serve para nada, mas eu tenho que ficar atento para o local em que eu vou realmente transcrever as minhas respostas. Prestem atenção, porque tem um local apropriado para que você faça a peça processual e tem um local indicado para as questões. Então, eu não posso sair escrevendo da forma como eu bem entender. Tem que olhar aonde você tiver o seu caderno definitivo, que você vai ter que colocar a sua peça processual e as questões. Preste muita atenção. Vem sinalizado aonde é o espaço para que você coloque a sua peça processual, qual é o espaço para que você faça as suas respectivas questões. Preste atenção e fique ligado nisso, ok? Então vamos lá. O caderno de textos definitivos, né, ele não pode ser assinado. Então você em nenhum momento vai assinar o seu caderno lá. Não pode ser rubricado, não pode ter nenhuma palavra, não pode ter marca, não pode ter nada que identifique. Por isso que quando a gente trabalha, né, justamente, qual é o objetivo desse primeiro momento? Né? É você visualizar o seguinte, eu tenho que tomar muito cuidado porque qualquer coisa que eu faça errado, isso pode levar uma eliminação do candidato. Isso quer dizer, foi fazer a peça processual, não pode assinar a peça, tem que colocar, como diz aqui, a gente vai ver, coloque advogado, 3 pontinhos, não pode assinar a peça processual. Ou seja, se você for fazer uma questão ou você está automaticamente redigindo a sua peça, você se equivocou, você escreveu uma palavra errada. Ah, e o que eu faço na hora? Cuidado para não ficar fazendo aquela coisa muito assim, sair pintando, puxando seta, colocando asterisco, vide não sei quando, não pode escrever nada disso. Se você errar, faz o seguinte, pode acontecer, pode ser que a gente se equivoque, pegue e passe um traço simples sobre a palavra, só um tracinho para você mostrar o quê? Não leia isso, examinador, porque na verdade isso daí eu estou retirando da minha resposta. Evite você fazer marcações muito, né, muito fortes, algo que você não pode fazer aquilo que você está acostumado, que você fazia na faculdade, fala a verdade, dá uma puxadinha, aí bota um asterisco, veja lá atrás, puxa a seta, não pode, não pode. Olha aqui, ó, qualquer palavra, traço, né, sinal, o candidato, né, tem que tomar cuidado porque ele pode ser eliminado ali daquele, né, do exame. Então, qualquer marca, né,
se você tiver alguma marca que eles entendam que é uma identificação de prova, então você não assina, você não pode marcar, isso pode levar à examinação do candidato, né? Então, isso aí não é para assustar ninguém, não. Pelo contrário, é para você saber quais as regras do jogo, para que você faça da forma como tem que ser feita e corra tudo bem na hora da sua prova, não é mesmo? Então, vamos voltar na sequência da análise do nosso edital. Quando a gente está aqui na sequência do edital, ainda falando, né, do caderno de provas, como eu disse a vocês, o único documento válido que eles vão corrigir é o que eles chamam de caderno de texto definitivo. Então você veja bem aonde está lá o seu caderno. Ju, mas você não falou que eu também tenho um caderno de rascunho? Sim, rascunho o próprio nome já diz. É para você fazer anotações, quando você está fazendo sua peça processual, botar o roteiro, porque também, olha, parece que é muito tempo você ter, né, lá... Eu tenho 5 horas para fazer a prova. Parece que é muito tempo, né? Mas senta lá para você começar a fazer a peça processual para que você possa elaborar as questões. São 5 horas que você tem para fazer a prova. Você tem que fazer a peça processual e 4 questões. Então, é só um conselho para vocês, organizem o tempo de vocês, mas não gastem mais do que 3 horas na peça. Vá treinando ao longo, né, da sua preparação para que você gaste no máximo 3 horas na sua peça processual, porque aí você terá 2 horas para que você possa fazer as 4 questões. Por quê? Tendo 2 horas para fazer as 4 questões, você terá 30 minutos para cada questão, para ler a questão com cuidado, para você procurar a fundamentação legal e jurisprudencial, para poder com calma colocar no papel, porque você não precisa gabaritar a prova. Você tem, então, a prova vale 10 pontos. 5 na peça processual, como a gente viu, e 5 para as questões, valendo 1,25 cada uma delas. Você precisa tirar 6 para ser aprovado. Então, se você tiver um equilíbrio entre a peça e as questões, você também não precisa gabaritar tudo. Se você tiver um equilíbrio, você conseguindo somar 6 pontos, você está aprovado. Então, é importante ter tempo também para as questões. Pois bem, então vejamos, tudo que você escrever no caderno de rascunho, o rascunho fica até contigo. Você, automaticamente, o rascunho ele não vai ser considerado nada que você escreveu no rascunho, ok? Então, tem que estar tudo lá no caderno definitivo. E lembrando, tem um momento lá, tem um espaço específico para você escrever a peça e tem o local específico no caderno lá definitivo de resposta para você responder cada uma das questões, ok? Então vamos continuar aqui analisando. Quando você pensar no rascunho, tá? Só para que você aqui então se identifique, você vai ver que a folha de rascunho, aqui é só um exemplo, ela tem lá a folha, né? Quando você olha, você tem as páginas para que você possa visualizar. Então, esse formato, como você assim vê, você começa a visualizar que assim que você olhar para a sua prova, você identifica logo se aquele é o rascunho, se é o caderno definitivo para as suas respostas, ok? Então, só para que você veja como você vai ter a apresentação. Olha aqui, eu sei, é muito levinho, né? Eu não sei se dá para você ver porque isso foi tirado. Aqui, na hora em que você visualiza, eu não sei se você consegue identificar. Essa é a folha e vem escrito no fundo assim, ó, rascunho, tá de levinho, bem de levinho ao fundo, assim. Se você aproximar bem pertinho da tela, o que você vai verificar? Tá lá assim de leve, assim, rascunho. Essa que tá rascunho, você pode colocar suas anotações, você pode escrever, né, pontualmente. Mas o que tiver aqui onde está escrito rascunho, não vai ser considerado para a sua pontuação. Fique atentos a isso, ok? Ficando atento, então, a ideia, né, que o rascunho é só para anotações. Ju, como é que eu vou para o dia da prova? Qual material que eu posso levar para o dia da prova? Que tipo de caneta que eu posso usar? O edital é claro. A caneta, ela tem que ser uma caneta esferográfica, né? E essa caneta, então, é uma caneta que eles falam, ó, caneta esferográfica de tinta azul ou de tinta preta. Então, quando você fala, como é que eu vou ter aqui, né, automaticamente, você vai olhar, olha, eu tenho que levar caneta. A caneta só pode ser azul, só pode ser preta. Então, a gente às vezes tem canetas coloridas, eu tenho lápis, eu tenho lapiseiras, eu tenho... Não, você vai levar caneta de material transparente, tá? E de tinta azul ou de tinta preta. Sabe caneta que a gente fala assim, caneta Bic ou qualquer outra marca? Bic acabou virando uma referência, mas que ela seja de material transparente e que a tinta dela seja azul ou preta. Por quê? Porque tem que ser de material transparente. Eles vão olhar, né, se
você às vezes leva umas outras canetas, eles na verdade na hora não deixam, não permitem a utilização, então tem que ser exatamente da forma como está especificado, não pode ser de outra cor. E vejam, só para que não restem dúvidas, né? Quando a gente olha aqui, então veja na imagem exemplos para vocês, vocês vejam que são canetas, ela pode ser preta, né? Ela pode ser a caneta azul, mas você veja, o corpo dela é transparente para ver como é automaticamente, né? A cor, para ver que não tem nada, não tem nenhum tipo de elemento ali que vai burlar na hora da prova. Então o objetivo é esse mesmo, então tinta, né, azul ou preta, e essas canetas que elas são transparentes. Já leve assim para a prova. Não pode ficar usando lápis, tá? Então o ideal até que na hora da sua preparação a gente vai marcar os códigos, isso é importante, mas nem precisa na hora da prova você ficar levando, porque não vão deixar você usar o lápis, você só vai poder usar mesmo a caneta. Ju, mas se eu errar? Se você errar, você vai fazer um traço em cima da palavra ou do trecho que você não quer, passa um tracinho simples, já inutilizou, o examinador já entendeu que não é para ler, ok? Então vamos aqui na sequência. Feito isso, vamos agora ver o seguinte. Ainda falando da prova, tá? Uma outra preocupação que se tem muito grande hoje em dia é com a letra, tá? Porque a gente está em plena era de informática, então a gente hoje digita muito, tudo é teclando, tudo é digitando, aí a gente tem que tomar cuidado porque com isso a gente não escreve as palavras todas, a gente acaba usando muitas gírias, a gente usa muita coisa abreviada e aí a gente também automaticamente começa a não escrever tanto, então a letra vai virando às vezes um garrancho e sabe o que está no edital? Tem que fazer uma letra legível. Se o examinador não entendeu o que você escreveu, automaticamente ele vai te atribuir nota 0. Ele não vai perguntar para você o que estava escrito. Então, ele vai olhar. Se ele não entender o que está escrito, ele nem atribui a pontuação. Então, vamos dar uma olhada? Lá no edital, isso que a gente acabou então de conversar, ele diz, olha, tome cuidado, porque vai ser atribuído nota 0, eles não vão considerar se tiver o quê? Se automaticamente a letra estiver ilegível. Então ele diz, olha, tome cuidado, escreva então, vá treinando já ao longo da sua preparação, não deixe só para ficar fazendo digitada a peça para que você vá treinando. Se você está treinando então as questões, não faça só de forma digitada, coloque a mão na massa, escreva, porque na hora da prova você vai precisar escrever, ok? Então fica aí a dica para fazer uma letra caprichada, bonita, porque realmente o edital traz essa previsão. Então vamos juntos, aqui na sequência. Quando a gente fala então desta previsão, ele vem assim dizendo, para a redação da peça profissional, o examinado deverá formular um texto, né? E a extensão máxima definida na capa do caderno de textos definitivos para a redação das respostas será, né? Cada folha, você vai ver que ela vem numerada. E cada folha, ela tem uma numeração e a gente encontra em cada folha 30 linhas, né? Então, cada folha a gente tem automaticamente 30 linhas. Então, normalmente, o que acontece? Para cada questão, lembre que são 4 questões, para cada questão vai vir numerado 30 linhas para você responder cada uma delas. Olhe o local próprio para responder a questão e você terá numerado 30 linhas. Você não pode ultrapassar, né, essas 30 linhas, você não pode escrever fora do local indicado. Ju, para a peça processual eu também vou ter só 30 linhas? Não. Normalmente, para a peça processual, eles, na verdade, dizem que cada edital, cada prova, você tem que prestar atenção, mas normalmente eles disponibilizam, então, né, 5 folhas. Cada folha tem 30 linhas. Então, o que a gente tem? Se nós temos 5 folhas, cada uma com 30 linhas, né, nós temos um total de 150 linhas para que você possa elaborar sua peça processual. Então, outra dica para vocês. Para as questões, você tem um limite de no máximo 30 linhas. Nem precisa escrever 30 linhas não, tá? As respostas diretas e objetivas com que eles querem, já enseja logo a sua pontuação. Mas você tem um limite de no máximo 30 para cada questão. Na peça processual, eles normalmente disponibilizam 5 folhas, cada uma com 30 linhas, total de 150 linhas. Então, importantíssimo na hora da sua preparação, controle seu tempo. Você terá, então, para que você possa fazer cada uma das questões, né, 30 linhas, e para a peça você terá 150. Então, o ideal é que você já treine já
dentro desses moldes para ver se você está conseguindo fazer dentro do número de linhas que é permitido e tenta já controlar o seu tempo também. Então, fazendo dentro de no máximo 150 linhas sua peça processual e automaticamente controlando, tentando fazer dentro das 3 horas, como eu sugeri para vocês, para ter tempo de fazer com calma as questões. Vamos lá? Então, essa é uma observação aqui relevante para a gente. Então, vejamos. Quando a gente fala da peça, o examinando, ele deve, então, observar atentamente. Atentamente o quê? A ordem de transcrição das suas respostas, como eu disse a vocês. Por quê? Porque eu tenho que observar a ordem de transcrição das respostas, porque tem o local para colocar, né, a redação da peça profissional e depois, primeiro vem a redação da sua peça profissional. Você vai ter lá a parte da peça, como eu disse a vocês. E em seguida, você vai ter as respostas às 4 questões práticas. E elas vêm sempre em ordem. Então, veja exatamente aonde você está respondendo cada uma das questões, ok? Então, importante também para a gente. Quando a gente olha, né, para a prova, uma outra coisa importante é a questão de não poder identificar. Quando a gente falou da identificação, eu disse a vocês, não pode assinar a peça processual. Então, tome cuidado que quando a gente for fazer a peça profissional, né, ou então as próprias respostas das questões práticas também, se por acaso exigir na peça, a gente tem que assinar a peça. Eu não posso colocar o meu próprio nome. Eu vou colocar como? O edital diz o seguinte, escreva o que você colocaria ali, advogado, e coloque reticências, advogado, 3 pontinhos. Então, eu não posso assinar, eu não posso colocar o próprio nome em nenhum lugar. Então, eu coloco o que eu gostaria, a palavra advogado e 3 pontinhos. Então, tome cuidado, né, para não identificar a prova. Ju, você conhece alguém que já identificou a prova? Conheço. Infelizmente, por mais que a gente alerte durante as aulas, a gente diga que não pode identificar a prova de jeito nenhum. Eu já tive a oportunidade, sim, de, infelizmente, ter um aluno que nem ele sabia. Quando ele foi olhar, ele estava eliminado, ele foi olhar, ele assinou com o nome dele a peça processual. Então, lembre-se, não pode colocar seu nome. Advogado, 3 pontinhos, ok? Então, vamos juntos. Quando a gente fala sobre isso, né, a gente aqui, na prova prático-profissional, a gente vê, então, na elaboração dos textos, né, das respostas, o examinando deve incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação, né? E assim, ele vai colocando, se for necessário, o nome do dado que ele precisa, seguido das reticências. Pois bem? Então, veja. Exemplo, município, 3 pontinhos. Data, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. OAB, 3 pontinhos. Então, o que você vai fazer? Na hora em que você estiver ali olhando, né, para a situação, toda vez que houver o dado fornecido, você coloca. Então, assim, Ju, se eu estou fazendo uma peça e falou qual era o local da prestação do serviço, eu posso colocar o nome do município? Pode e deve. Porque aí, se ele disse qual era o nome do município, eu coloco o nome do município. Ju, se automaticamente, né, eu vou fazer a qualificação e ele disse qual era o número, né, da CTPS do empregado, eu posso colocar CTPS número tal? Sim, todos os dados que foram fornecidos pela prova, você tem a obrigação de colocar na sua prova e utilizar. Agora, se não tiver, e naquele momento você sabia que tinha que colocar o nome do advogado, ele teria que assinar, mas ele não disse quem é. Então, você coloca o dado que você colocaria, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. E assim a gente vai trabalhando, ok? Então, lembre-se, se o dado existir no problema, na questão, você utiliza. Se não tiver, você coloca o que você botaria ali, OAB 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, município 3 pontinhos. Você não pode criar dados que identifiquem a sua prova. Então, vamos voltar aqui automaticamente para a nossa análise. Feito isso, né? Então, vamos deixar claro o seguinte, na nossa peça prático-profissional, a gente tem que ver que para a realização da peça, ele deve ter conhecimento das regras processuais inerentes ao fazimento, né? Então, automaticamente, não cai só a parte de direito material, mas se você escolher o direito do trabalho, cai direito do trabalho e processo do trabalho, né? Então, você tem que automaticamente vai ser avaliado não só na peça, mas nas questões, também da parte processual inerente ali à matéria. E automaticamente, tá? Diz assim, as questões da prova podem ser formuladas de modo que, né?
A resposta, ela vem a refletir necessariamente a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Então, o que vai acontecer? Eu tenho ali necessariamente a resposta, né? Pode refletir a jurisprudência pacificada. Ele não falou sumulada, ele falou pacificada. Então, quer dizer, a gente percebe nas provas que pode cair não só o que já tem súmula, o que já tem OJ, mas pode cair em prova também, não só o que está na súmula, não só o que está na OJ, mas pode cair na prova também a parte quando a gente fala do quê? Esse é o posicionamento majoritário. Ele não está sumulado, ele não está ali, mas ele é o posicionamento majoritário. Se ele é o posicionamento majoritário, pode ser objeto de prova? Pode, tá? Então, hoje, como ele diz assim, jurisprudência pacificada, não necessariamente existindo súmula e OJ. Às vezes caem entendimentos também, desde que aquele já seja o posicionamento majoritário. E isso já deu problema em outras áreas, eles alteraram os editais a partir dali, né? Então não precisa só estar numa súmula, numa OJ, pode ser o posicionamento majoritário sobre o assunto. Então, também é outro ponto relevante para a gente chamar a atenção quando falamos do edital. E outra coisa, né? A gente já viu que a gente automaticamente, o que eu posso usar? Só posso usar a caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada por material transparente, só será permitido o acesso ao local de prova, tem que ter documento de identidade com foto e no original, ou seja, você tem que levar o seu documento original, você não pode levar cópia, nem que seja autenticada. Ah, Ju, mas eu fui assaltado, eu perdi meu documento, você tem que levar todo o registro de ocorrência, tá? De que isso aconteceu, tem que levar um documento original e com foto para a hora da prova, ok? Isso é importante na hora da identificação. Posso usar borracha, posso usar corretivo, se por acaso, vamos lá, não será permitido. Não é permitido nenhum tipo de borracha, corretivo, nada, de qualquer espécie durante a utilização no momento lá da sua prova, você não pode usar nada disso. Então, vejamos. Durante a realização da prova, também não será permitida. Não é permitida utilizar máquina, calculadora, similares, livros, anotações, régua, nada disso. O que você vai levar para a hora da prova? Sua caneta transparente lá, de tinta azul ou preta. Qualquer candidato, né, que ele foi então flagrado, né, fazendo ali a utilização, ele foi flagrado, fazendo a utilização de material, e esse material, ele não é um material ali, né, permitido, né, automaticamente ele vai sofrer as sanções com a eliminação ali na hora da sua prova. Então, veja o seguinte, durante então a prova, o que eu posso então, né, permitido, o que eu posso usar durante a prova, já que você já disse tudo que eu não posso, tá? Você só vai ter exclusivamente a consulta à legislação, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos sem qualquer tipo de anotação ou comentário, conforme o anexo 3 do edital. Então, o que diz o anexo 3 do edital? A gente já vai ver já o que pode e o que não pode. Então, legislação, súmulas, OJs, né? E o material, tudo que tiver também. Ju, saiu uma súmula nova e não tem no meu material. Essa súmula nova que não saiu no meu material, eu posso levar impresso na hora da prova, eu mostro para o fiscal e eu uso? Não pode, tá? Você não pode fazer essa utilização. Fique atentos para isso. Não é possível a gente agir dessa forma. Todo material tem que já estar o quê? Tem que vir no código, tem que estar ali impresso. Eu não posso levar nenhum tipo de material manuscrito ou xerox, nada nesse sentido, ok? Então, vejamos. A legislação, então, uma outra coisa importante. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações de dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto, né, na hora da avaliação. Então, o que acontece? Qualquer, né, legislação, como ele diz assim, ó, a entrada em vigor, legislação com entrada em vigor após a data de publicação do edital, bem como alterações, né, em dispositivos legais e normativos que forem posteriores, né, ao momento do quê? Se foram o quê? Entraram em vigor e são posteriores. Toda essa entrada em vigor após o edital ou qualquer alteração que ocorra após o edital, diz aqui, ó, não farão parte daquela prova, não poderão ser objeto de avaliação daquela prova ali naquele momento, ok? Então, isso é uma coisa boa também para delimitar o estudo, porque às vezes o aluno fala, poxa, Ju, isso já modificou.
Então, mas mudou agora. Cai na prova ou não cai? Olhe para o edital. Se o edital já saiu, não vai ser objeto da sua prova. Então, veja, voltando aqui, ele diz, olha, tome cuidado, porque se eu não posso usar o telefone celular, ele vai ter todo um cuidado, você já está acostumado na primeira fase, né? Você não pode ir com óculos escuros, você não pode usar lápis, você não pode usar borracha, você não pode ficar ali com o relógio, você tem que tirar o seu relógio. Eu acho que quando você chega na segunda fase, né, você já sabe que não pode usar o seu celular, você vai ter que entregar lá na frente, você não pode ficar usando o relógio, eles que controlam o seu tempo, não pode fazer prova de óculos escuros, não pode boné, não pode ser borracha, não pode corretivo, só leve aquela sua caneta lá de tinta azul ou preta de material transparente. Qual material permitido? Material permitido, quando a gente fala do material e a gente está falando do material que é permitido, o que a gente tem neste material que é permitido? Olha, o que eu posso levar para a prova? Legislação, posso usar legislação? Pode, mas a legislação ela tem que ser não comentada. Não comentada, não pode código comentado. Não anotada, não pode código anotado. E não comparada. Então eu não posso levar código comentado, código anotado, código comparado. Se você tiver algum desses em mãos, nem leva para a hora da prova porque você não vai poder utilizar. Pois bem? Tá. Agora, os códigos, de um modo geral, porque aí ele está falando de uma forma geral no edital, né? Ele está falando assim, a própria, o Código Civil, a própria CLT, o próprio Código Penal, enfim, cada um na sua área, os códigos podem. Então, preste atenção que ele diz assim, os códigos, inclusive os organizados. Eu gosto muito da CLT, que é de uma editora chamada LTR. E a editora LTR, ela tem uma CLT que é a lei seca, que a gente chama, mas ela tem uma CLT organizada. Como diz que pode utilizar o código, inclusive os códigos organizados, né, que não tenham índices temáticos estruturando o roteiro de peças, né, não tenha remissão para doutrina, não pode ter jurisprudência com julgados, transcritos, né, ou qualquer comentários ou anotações, mas eles se forem, né, na verdade, organizados, pode. O que não pode? Não pode ter índice sistemático de peças, com, né, quais os artigos que vão montando a peça processual, isso não pode. Não pode ter remissão com textos doutrinários, não pode ter jurisprudência, né, de informativos dos tribunais ou qualquer outra lá transcrita. Não pode ter nenhum tipo de anotação ou comparação, mas o Código Organizado diz que pode. Posso usar a lei de introdução dos códigos? Posso. Posso usar as instruções normativas? No direito do trabalho a gente tem muito. Instrução normativa do próprio TST, né? Posso usar? Posso. O índice remissivo eu posso usar? Ah, olha, esse não só você pode, mas o seu melhor amigo na hora da prova vai ser justamente quem? O seu índice remissivo. Olha, o seu índice remissivo ele vai ser essencial na hora da sua prova. O índice remissivo, na verdade, ele vai te ajudar, assim, e muito, mas muito, na hora da sua prova, ok? Então, ele vai te ajudar bastante. Vejamos, o que mais que eu posso, então, usar? Na verdade, eu ainda tenho a possibilidade no material permitido. Eu posso usar, Ju, a exposição de motivos do meu código? Posso. Posso usar as súmulas do TST? Posso. Enunciados? Também. Orientações jurisprudenciais, né? Posso usar as OJs. Eu posso usar o regimento interno do TST? Se eu precisar, eu posso levar para a prova? Pode, é permitido. E aquelas resoluções dos próprios tribunais que são aplicadas? Também, porque todo o material permitido está aqui no próprio edital, né? E ele diz exatamente lá no anexo 3 o que pode. Agora, também tem um material que é proibido. E aí, quando você olhar para o material proibido, o que é proibido? Proibido, proibido, material proibido. Neste material, que é material proibido, o que eu não posso usar? Não posso usar códigos comentados. Códigos comentados eu não posso usar. Não posso usar códigos anotados, nem pensar. Não posso usar códigos comparados, como a gente já viu. Não pode ter organização de índice temático estruturando roteiros, nem posso peças processuais, ok? Agora vejamos. Eu posso usar jurisprudência, levar uns julgados que eu vi sobre o tema? Não posso. Só pode se já tiver lá com súmulas, OJs, precedentes, tudo bem. Agora, jurisprudência não pode. Posso fazer algum tipo de anotação pessoal ou transcrição? Não. Posso levar xerox? Não pode. Nenhuma cópia, né, reprografárias, nenhuma dessas cópias, não posso levar xerox. Posso levar algum impresso da internet que eu tirei interessante sobre o tema? Também não posso, o edital diz que não. Então, diz assim... Tome cuidado. Todos os materiais que possuam conteúdo proibido,
eles não poderão ser utilizados, então, durante a prova prático-profissional. Não podem. Então, isso quer dizer o seguinte, toma cuidado, por quê? Porque não pode ser usado, mas ele vai fazer o seguinte, quando possível, a critério do fiscal, advogado, né, e dos representantes da OAB que estão lá na hora, presentes no local, haverá o isolamento de conteúdos eventualmente proibidos. Grampo, fita adesiva, destacar, né, ou qualquer outra coisa, porque vai que de repente no código tem alguma pequena parte que você não possa utilizar. Eles podem então, né, grampear, eles podem fechar a critério então lá da organização, como eles vão visualizando. Então veja o seguinte, tome cuidado. O próprio, né, candidato, ele é que tem que realmente, na hora do material proibido, você tem que ver o seguinte, caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos, né, de forma aleatória ou em parte, que inviabilizem o procedimento de isolamento, né, o examinando ele pode ter o seu material recolhido pela fiscalização. E eles não podem, assim, pode até falar que não pode usar. Se por acaso, né, for usado material que não pode usar, ele terá a sua prova anulada, se ele for pego utilizando material que não está de acordo com o material que é permitido. Então, por isso que isso é extremamente importante. Vamos agora fazer o seguinte, nesse momento agora, a gente chegou na hora em que a gente vai, então, visualizar uma outra parte do nosso comentário. Então, só vindo aqui. Primeiro, nós falamos da parte do edital, né? E agora, como eu disse a vocês, essa aula ela vinha de pontos importantes do edital. Gente, o que eu estou falando para vocês é porque eu sei que a maioria não tem tempo, a maioria não leu o edital, são coisas extremamente relevantes, são detalhes, mas detalhes que fazem toda a diferença. O que agora você vai visualizar? Agora você vai perceber que quando você já delimitou como é que é a estrutura da prova, né, o que eu posso ou não posso levar, a grande dúvida que eu sei que vocês têm quando começam o estudo é como é que eu posso, então, marcar validamente o meu material. Eu já sei que eu posso marcar o meu material. Eu só não posso ter o quê? Eu não posso automaticamente, isso realmente é fato, eu não posso levar CLT, por exemplo, comentada, anotada, mas organizada eu posso. Mas eu posso fazer remissões. Como é que eu posso fazer essas remissões? Porque ao longo do estudo, você vai ver que os próprios professores, eles falam, olha, faça a remissão neste artigo, a súmula número tal, a OJ número tal. Como é que eu posso chamar a atenção para um tema? Eu posso pintar? Eu posso sublinhar? O que eu vou fazer? Então lembre de uma coisa. Primeiro, você vai precisar, para marcar o seu material, que esteja em mãos com o material atualizado. CLT. Eu indico a CLT da editora LTR, eu acho que no mercado ela é excelente. Quando você olha, tem um índice remissivo muito bom que vai te ajudar na hora da prova, ok? Eu acho que é uma boa sugestão para vocês. Tem a também organizada da editora LTR, como diz aqui que pode material organizado, você pode fazer a sua utilização, ok? Então não tem problema. E você também levar, né, na hora, lembre-se, é bom você levar também o VADMECUM atualizado, que ali você terá a Constituição como um todo, você terá o Código Civil, e a gente usa, por exemplo, dano moral, a gente pega toda a fundamentação e já foi objeto de prova. Você tem o CPC, que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, então você leva a sua CLT e automaticamente um VADMECUM atualizado ali com o restante da legislação que você vai precisar para a hora da sua prova. Então vamos dar uma olhada, o que pode e o que não pode? Como é que eu posso fazer a marcação da minha CLT? Vamos juntos? Então vamos lá. O que você vai precisar? O que eu vou precisar? Isso, o que você vai precisar na hora da sua prova? O que na hora da sua prova você vai olhar e vai fazer assim, o que eu preciso na hora da prova, né? Para que eu automaticamente, eu possa me dar bem na hora da prova e já levar meu material marcado do jeito que pode. Tem algumas ilustrações para que vocês acompanhem, né? Uma coisa que eu acho importante mesmo, tá? É que vocês providenciem essas canetas marca-textos coloridas, tá? De várias cores. Quanto mais cores você tiver, melhor. E aí você vai usando canetas coloridas, você pode usar esses marca-textos e abuse das cores, crie critérios para que você marque, então. Você pode escolher uma cor, por exemplo, olha, eu vou marcar minhas peças processuais. Estou te dando um exemplo, uma sugestão. Tudo que for petição inicial, eu vou pintar de rosa. Tudo que for ligado à contestação, eu vou pintar de verde, né? Eu estou dizendo uma forma que você pode marcar.
Ah, eu vou escolher uma cor. Tudo que for muito, muito importante, eu vou, na hora que eu for aqui sublinhar, os mais importantes eu vou colocar o Lumicolor amarelo. Você pode criar esses símbolos para te ajudar, né? E aí você vai criando seu roteiro, né, para sua marcação. Ninguém melhor para marcar a sua CLT, você marcou, você sabe como é que você vai fazer a sua utilização, ok? Outra coisa. Além disso, vamos voltar lá para nós. O que mais que eu posso? O que você vai precisar? Acho importante também, muito importante, que você providencie esses post-its, né? Porque aí você pode associar a cor que você marcou e ali você pode botar, se eu marquei de rosa, tudo que é petição inicial, onde tiver o post-it rosa, é importante, tem coisas importantes ligadas, por exemplo, à peça petição inicial. É uma boa dica, né? Agora você vai ver, além desses post-its, que são aqueles que não tem nada escrito e a gente compra aí nas papelarias, também é permitida a utilização desses marcadores de textos que já vêm prontos, né? Que nos próprios códigos já vem, que você tem aquelas orelhinhas que já vem ali, né? A própria marcação, né? Isso eu também posso. Ju, se eu quiser identificar e fazer marcação com clipses coloridos, eu posso usar? Pode, você também pode usar clipses coloridos, ok? Então também é uma boa forma de você fazer a sua marcação. Então vejamos. Como a gente olhou, essa parte que a gente já trabalhou agora há pouco, da legislação, né? O que eu posso, o que eu não posso, a legislação comentada, anotada, comparada, a gente já viu o que pode e o que não pode. Dentro, né, disso, olha o que eu vou agora chamar a atenção. Os códigos, né? Os códigos, eles podem ser utilizados? Podem. Então, eu posso marcar minha CLT, meu Código Civil, minha Constituição, meu CPC? Pode. Posso usar também códigos organizados? Pode. Só tome cuidado que não pode ter índice temático de estruturando roteiro de peças. Não pode ter nem no código, nem você fazendo automaticamente essas remissões. Agora, automaticamente nesse material, não pode ter, né? Não pode ter roteiro de peça. Eu não posso ter remissão nem de doutrina, nem de jurisprudência. Agora, eu não posso remeter doutrina, jurisprudência, quando vem no próprio código já transcrito um julgado. Agora, Ju, se eu precisar fazer remissão e colocar assim, ao lado do artigo, aí eu estou lá num artigo da CLT. Nesse artigo da CLT, eu abri o artigo 2º da CLT, lá no parágrafo 2º, que fala do grupo econômico ou grupo de empresas. Aí eu queria aproveitar e colocar ali que no grupo econômico tem uma súmula 129 do TST. Eu posso colocar lá no artigo 2º, parágrafo 2º, eu posso colocar assim, súmula 129 do TST? Pode sim, você pode colocar. Se tiver uma OJ, eu também posso colocar? Pode. Só que, olha, quando a gente fala em OJ, eu aconselho você a adotar a seguinte forma. Coloque assim, OJ e o número da OJ, porque a gente tem SDI 1 e SDI 2. Se você for escrever OJ número tal da SDI 1 ou SDI 2, vai demorar muito. Então, você faz assim, a maioria das OJs que a gente faz remissão, e as remissões feitas por nós, assim, elas são permitidas, né? O que não pode é ter transcrição de jurisprudência, quando já vem no código, isso que não pode. Aí, sabe o que você faz? Você coloca assim, OJ número tal. Como a maioria das orientações jurisprudenciais que a gente usa é da SDI 1, se você não escrever nada do lado, só botar OJ e o número, é da SDI 1. Se por acaso for da SDI 2 ou da SDC, aí sim você escreve. Porque tem uma preocupação, isso sim você tem que perceber. O número da súmula, o número da OJ você pode colocar. Já reparou que ele diz que não pode ter estruturação com roteiro de peça? Então não pode ter nem já no próprio código, nem você colocando o roteiro das peças. Então assim, cuidado, se você perceber que você está colocando muita remissão no único artigo e está colocando um monte de artigo, um embaixo do outro, um embaixo do outro, um embaixo do outro, cuidado porque o fiscal pode interpretar que você está fazendo um roteiro de peça processual. Então, evite colocar muitas remissões, né? Então, assim, não existe um limite, mas botar de uma forma clara. Não bote um monte de remissão, 10 remissões, uma embaixo da outra. Poxa, ele pode achar que aquilo é roteiro de peça. Não faz assim, não. Divide, bota um pouco ali, né? Umas 5 remissões ali, bota outras mais para baixo, de modo que você vá diluindo e não fique parecendo que é um roteiro de peças, que é o que eles não querem. Então, vamos aqui visualizar. Já que a gente falou disso, vejamos aqui. Nesses materiais, como a gente já tinha visto antes, permitido, pode exposição de motivos, eu posso usar súmulas, enunciados, orientações, resoluções. A gente já tinha visto nesses materiais, tá? Então, vamos ver aqui
informações que são extremamente importantes para marcar CLT. Quais os procedimentos? Os materiais a gente passou rapidamente, a gente já tinha chamado a atenção. Quais são os procedimentos? Posso usar marca-texto? Pode. Pode sim, marca-texto. Posso fazer um traço embaixo da palavra? Por exemplo, pegar assim, traço. Aí eu vou lá, pinto com marca-texto e eu posso fazer um traço embaixo da palavra? Posso. Você pode sim fazer um traço. Eu posso, Ju, então, usar o Lumicolor, o marca-texto. Eu posso fazer um traço embaixo da palavra para chamar atenção. Eu posso usar a cor que eu quiser, a cor que você quiser. Abuso das cores, tá? Eu posso fazer remissão a artigos, ou remissão à lei, ou remissão ao número da súmula ou número da OJ? Pode. Eu posso separar o meu código por clipses ou por cores. Por isso que eu falei para vocês, providenciem clipses, cores, para que vocês possam, então, né, automaticamente separar o material de vocês. Só tome cuidado com uma coisa. Quando a gente fala em separar por clipses ou por cores, a gente está falando daqueles post-its. Uma coisa importante. O post-it que você pode usar. Se você comprar aquele que vem sem nada escrito, só colorido, você pode usar as cores para separar e identificar o seu código, tá? Mas aquele que não tem nada escrito, você não pode escrever nada nele, nada. Se você comprou aquele que vem só coloridinho, com várias cores de post-it, eu repito, você não pode escrever nada neles. Qual é o post-it que eu posso usar que pode ter coisa escrita? É aquele que já vem pronto, que a gente já tem no código, já vem lá, o código, aqui estão as súmulas, aqui está a lei e tal. Esse que já vem pronto, você pode usar com ele já escrito, é permitido. Agora, se você comprar aquele que não tem nada escrito, você só vai usar um sistema de marcação por cores, mas repito, você não pode escrever nada no seu post-it, ok? Então vejamos, então a separação do código por clipses ou por cores é permitida, tá? E automaticamente pode ser providenciada, sim, pelo próprio examinando, mas olha, sem nenhum tipo de anotação manuscrita ou impressa nesses recursos utilizados para fazer a separação. Então, só para que vocês vejam, aqui poderia até pela leitura do edital criar algum tipo de dúvida, mas a própria banca, né, ela libera algumas fotos de materiais permitidos e proibidos, que já eu vou aqui passar para vocês, porque aí a gente já vai passando para ilustrar o permitido e o proibido, só para que você possa ver. Então, não pode ter nenhum tipo de anotação quando você compra ele purinho, mas se você já comprar ele com a anotação, eles têm permitido a utilização sim, pelo menos nos sites, nos exames, normalmente eles colocam isso, tá? Então, ó, a gente está fazendo as orientações, eu estou trazendo aqui para vocês com base no que tem sido permitido, mas fiquem tranquilos que se por acaso, olhe sempre as informações perto da prova, como está, porque também, se por acaso, a aula está gravada, a gente está baseando no que é possível hoje. Se houver perto do exame alguma alteração, a gente comunica imediatamente para vocês. Tome cuidado, a banca fez alguma alteração, porque nós estamos trabalhando sobre aquilo que está vigente, o que é permitido no momento. Qualquer alteração, obviamente, você fica atento e a gente também comunica, tá bom? Então vamos para lá. Posso então, olha aqui, esses que você compra, então você não pode escrever nada, tá? Agora, eu posso utilizar separadores de códigos separados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão simples de remissão a ramos do direito ao leis? Pode. Então, ó, se você usar aquela separação, né, que não vem com nada escrito e você compra só a cor, não pode escrever nada. Se você utilizar aquele que já vem pronto, pode utilizar sim, tá no edital. Então, se tiver alguma alteração com o tempo, a gente comunica para vocês, tá bom? Então, veja assim, ó, as remissões, é uma observação, as remissões a artigos ou leis são permitidas sim, apenas para referenciar assuntos isolados. Artigo tal, súmula tal, isso é importante e é permitido. Então, vejamos lá, alguns slides para ilustrar isso que a gente veio conversando. Ju, posso usar marca-texto? Posso. Posso fazer um traço embaixo da palavra? Posso. Posso fazer remissão a artigos de lei ou algumas súmulas? Posso. Então, vejamos como. Aqui, essa imagem é uma imagem que a própria banca divulga e coloca no site, a gente consegue visualizar. Então, olha o que eles fizeram, eles botaram assim, ó, um exemplo de que eu posso ter marcações e remissões permitidas. Isso foi indicado pela própria banca. Olha o que eles fizeram aqui, né? Quando eles vão aqui identificando, vê que ele fez, ó, pegou
E embaixo da palavra, vocês estão aqui acompanhando, o que ele fez embaixo da palavra? O traço. Eu posso, então, fazer um traço embaixo da palavra para chamar atenção? Aqui ele botou assim, ó, falsamente, né? Ele foi lá e sublinhou a palavra crime. Posso fazer isso? Posso. O simples traço, então, o simples traço, ele é permitido. Você pode, né, então, sublinhar o que você entender que é necessário. Ju, eu posso usar marca-texto? Posso. Eu posso usar o marca-texto? Pode sim, pegar lá o marca-texto e passar em cima da parte que você acha que é importante. Pode e deve. Abuse da marcação. Ju, posso usar as cores mesmo, como você falou? Pode sim, queridos, à vontade. Vejam aqui, ó, a própria banca indicando pra gente. Olha o que ele fez aqui. Foi lá e sublinhou todo o texto de amarelo e depois tem parte do texto também pintado de rosa. Então, você pode usar cores, isso não tem problema nenhum. Ô Ju, se eu não quiser sublinhar tudo e eu quiser pegar o texto e ao redor do texto fazer tipo assim, uma moldura na parte do texto e passar o meu Lumicolor na moldura do texto para chamar a atenção, eu acho que está dando para vocês perceberem. Eu estou olhando aqui, vendo, né, na tela, no retorno, acho que está dando para ver, embora a imagem, né, tenha sido tirada deles, então não está tão... Posso sim, você pode fazer uma moldura chamando a atenção. Posso dar uma dica para vocês? Você já reparou que às vezes, quando você faz uma marcação, você olha aquela marcação, você marcou e pintou o artigo inteiro. Aí você foi lá e marcou o artigo todo. Você falou assim, poxa, o que é importante mesmo? Então, o que você pode fazer? Como pode usar marca-texto? E você pode sublinhar? Olha o que você pode fazer. Você pode pintar com marca-texto todo o artigo e você pega as palavras-chave e importantes e sublinha. É uma forma. Ou então, ao invés de você pintar todo o artigo, né, com a sua caneta marca-texto, você vai na marca-texto e vai apenas nas palavras-chave. Por exemplo, eu não falei do grupo econômico, do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT? Aí você vai lá no artigo 2º, parágrafo 2º e procura onde está a palavra grupo, onde está a palavra econômico. E no grupo econômico a responsabilidade é solidária. Ao invés de você pintar todo o parágrafo 2º e não saber o que é importante, você procura as palavras-chave. Pega o Lumicolor, palavra grupo, a palavra econômica, a palavra solidária ou solidariamente. Aí você já sabe que no grupo econômico a responsabilidade é solidária. E, Ju, quando eu assisti essa aula, eu já estava marcando minha CLT. Eu já tinha pintado tudo, peguei o Lumicolor e pintei o parágrafo inteiro. Relaxa, pintou, chamou atenção. Pega então, faz sublinhando as palavras-chave para te orientar na hora da prova e ficar mais fácil a visualização, tá bom? Então, esse tipo de utilização é permitido. Lembra que eu falei para vocês dos tais marca-textos, né? A gente já tinha falado, e dos post-its coloridos? Aqueles que, se por acaso você comprar sem nada escrito, você não pode escrever nada neles, tá bom? Se você colocar e automaticamente está lá e não tem, né, nada, se você optar por esses, né? Olha aqui como é que tá. Esses aqui, eles não podem ter nada escrito. Você pode usar as cores à vontade na hora de separar, mas é proibido que você escreva alguma coisa neles, tá? Então, esse daqui tá ali, ó, separação por códigos, mas nessa, sem nenhum tipo de anotação manuscrita, tá? Esse não pode. Então, agora vamos lá ver. Ju, mas aqueles, só para deixar claro, aqueles que eu compro, que já vem pronto, eu posso usar? Posso. Olha aqui o que a banca fez, ó. Marcadores de página com remissão. A foto está meio borradinha, né, mas dá bem para a gente ver. Ele colocou aqui o seguinte, ó, nesses marcadores com remissão, olha o que aconteceu. São aqueles que a gente já compra pronto. Olha o que está aqui na parte que está por escrito. Utilização de separadores de código fabricados por editoras ou outras instituições, aplicados ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do direito ou a leis. Esse que já vem pronto, eles também deixam a gente utilizar. As fotos ajudam, né? Porque a gente fala, mas na hora que a própria banca diz o que pode e o que não pode, eu acho que é um momento que é importante pra gente. Ju, então a gente já viu, né? Que eu posso usar os marca-textos, eu posso, então, olha aqui os marca-textos, ó, chamando atenção. Só que aqui tá bem ruim de ler. Então, tenta ver aí, chega pertinho da tela se não estiver legal, porque isso foi a própria banca. Aqui tá assim, ó, eles botaram aqui, eu vou passar por cima a caneta do que tá escrito. Eles colocaram, e aí botaram assim, OJ, aí tem lá OJ, por exemplo, OJ 247. Ju, então eu posso ir no meu índice remissivo
e posso usar lá no meu índice remissivo, chamar atenção para o assunto. E posso colocar OJ número tal. Aí aqui assim, ó, se você colocar, eu posso ir lá e colocar assim, súmula, aí você bota lá assim, súmula, né? Súmula 200, né, do TST. Estou dando um exemplo assim, sem me preocupar com a matéria. Eu posso escrever isso? Posso. Aqui está, se você botar súmula, OJ, você pode usar sem problemas. Se eu precisar colocar assim, artigo, né, aí eu estou lá, aí eu estou num artigo e eu quero botar outro. Como é que eu faço? Você faz assim, ó, arte, né, artigo número 10 da CLT. Se eu quiser colocar OJ, eu posso? Pode, bota OJ, como a gente falou, OJ 200, né, e 35, né? Então você vai colocando, não tem problema nenhum, né? Você pode ir fazendo isso. Só tome cuidado que o que não deve fazer. Como eu falei para vocês, evita colocar assim 10 remissões, uma embaixo da outra, porque aí eles podem achar que é roteiro de peça, e eles não querem roteiro de peça. Então, bota uma aqui, mescla, bota algumas no próprio artigo, vai lá no índice remissivo e coloca algumas remissões lá onde tem o tema. Você pode fazer isso perfeitamente, tá? Então, é bem possível que você faça isso. Isso é totalmente autorizado pela banca. Você vê que diz, ó, posso fazer remissões? Pode. Ju, posso colocar do lado, não precisa ter medo não, né? Artigo tal, súmula tal. Gente, eu sei o que é. Eu sei o que é você pegar uma CLT que ela não tem nenhum tipo de marcação. Você olha antes para um edital que diz, pode isso, não pode aquilo. Se você não estiver dentro das especificações, eu não deixo você usar o seu material. Poxa, eu sei o que é. Dá até medo. É aquela primeira coisa que você vai falar, aquele primeiro momento que você vai fazer a primeira remissão, é igual quando você está com um carro novo. Até o primeiro arranhão você fica desesperado. Então calma, você pega a sua CLT, você pega o seu Código Civil que você vai marcar na parte que importa pra gente. Você vai pegar lá a sua Constituição, você vai pegar o seu CPC, você vai fazendo as suas marcações dentro do que é permitido e por isso que a gente teve esse primeiro contato, antes da gente começar a falar propriamente de matéria. Vamos continuar dando uma olhada nisso que a gente pode fazer, para depois com calma vocês poderem com segurança ir marcando o material de vocês? Então vamos lá? Então vejamos. Tá? Então a gente viu nesses materiais, como a gente viu, materiais que são permitidos, materiais que são proibidos. Então sabe aquele momento, como a gente diz assim, vamos voltar aqui para mim. Ô Ju, esses materiais, então assim, veja se eu entendi. Eu primeiro vou separar o que eu posso levar. Aí depois que eu separar o que eu posso levar, eu tenho que primeiro saber qual material que eu vou levar e como eu posso levar este material marcado, não é isso? Essa é a finalidade do que a gente está vendo. Então, isso a gente já tinha falado, eu chamo bastante atenção, né, quando ele diz todos os materiais que não podem. Vamos lembrar o que não pode? Não pode código comentado, não pode código anotado, não pode código comparado, não posso ter organização de índice para estruturar a peça, não posso pegar aquelas jurisprudências de transcrição de jurisprudência, julgado tal, do recurso tal, não posso. Não posso fazer anotações pessoais e transcrições, porque você não pode ficar escrevendo. Então, eu digo uma coisa a vocês, eu estou com um artigo que fala aqui de empregador. Eu posso em cima dele escrever assim, empregador? Não pode, você não pode fazer nenhuma anotação pessoal, você não pode escrever nada, você só pode fazer as remissões, artigo tal, súmula tal. Agora, escrever, você não pode escrever nada não, ok? Então, você não pode fazer nenhum tipo de anotação. Vamos voltar lá para a tela. Não pode xerox, não pode imprimir da internet, não posso levar informativo, não posso livro de doutrina, não posso levar revistas, apostilas, calendários, nenhum tipo de anotação, não posso usar dicionário, eles não deixam usar dicionário, não posso, então, nenhum tipo de legislação comentada, anotada, comparada. E eu, na verdade, não posso levar também, porque eu não sei se vocês sabem, tem alguns livros que comentam súmulas, comentam OJs, então são súmulas e OJs comentadas. Esse também não pode, né, gente? Então vamos lá. Eu posso sim usar as súmulas, as OJs, mas eu não posso levar livro de súmulas e OJs comentados, ok? Então isso também não é possível. Então vamos lá. É proibido o roteiro de peça. Então essa foto então aqui, ela não está
bacana. Mas eu acho que aqui a ideia do tudo que a gente, né? Olha o que ele diz lá, banco, olha, eu não posso ter anotações estruturando as peças jurídicas. Então, o que o candidato poderia fazer? Ah, então esses são os artigos da peça. Vou colocar todos os artigos da peça, um embaixo do outro, aí eu coloco todos um embaixo do outro, eu já sei como é que eu vou montar a minha peça. Eu posso fazer isso? Não. É proibido o roteiro de peça. Não pode ser feito nem pelo candidato e também não pode códigos que também façam isso, né? Porque a gente já teve um problema, uma época, em que houve um código que eles colocaram no índice remissivo roteiro de peças. Não era feito pelo aluno, mas tinha lá na peça processual. Mas também não pode utilizar esta manobra, isto não é permitido, ok? Não é permitido fazer roteiro de peças nem pelo próprio candidato, né? Melhor dizendo, eu falei aluno, vamos lá, candidato, melhorando minha fala para aquele que é o examinando. Eu não posso fazer, eu própria colocando, não posso, nem aqueles que já vêm nos códigos, porque eles sabem muito bem como é, e na hora da prova, quem levou o código com o roteiro das peças, deu uma confusão, eles confiscaram, então tudo isso é analisado também, ok? Então vejamos, aqui uma coisa que eu comentei com vocês, né? O que seriam esses códigos estruturando peças? É porque eu falei para vocês, né? Eu tenho assim, ó, novidade, índices, quando houve o código, ele veio com a seguinte coisa, ele falou assim, ó, novidades, temos novidades. Aí estava lá na própria editora, quando fez o código, falou assim, ó, temos novidade, temos artigos que estão ali levando a você para um roteiro das suas peças. Poxa, quando eles fizeram isso, né, chamou atenção para a banca. Peraí, então o candidato compra um código e vem roteiro de peça? Ah, não pode não. Então só para você olhar, o que eles não querem, o que é proibido, vamos lá. O que nesse proibido, como eles não querem, né, não pode ter índice temático de estruturação, nem feito pelo próprio examinando, como eu mostrei para vocês, como aqui eles botavam assim, por exemplo, ó, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E todos os artigos na ordem vinham ali para você montar a peça. Isso não pode. Não pode, ok? Então, é vedado pela própria banca. Então, vejamos. Posso fazer anotações pessoais? Não, você não pode fazer anotações pessoais. Então, o que seriam as anotações pessoais? Como eu falei assim para vocês, eu posso escrever, eu posso lá e escrever na hora, pegar no meu código e colocar assim em cima do artigo. Não há fato. Ou então escrever assim do lado. Ah, eu estou nesse artigo, esse artigo é da injúria real. Então eu vou escrever aqui do lado, injúria real. A própria banca já disse, você não pode fazer nenhum tipo de anotação. Vamos imaginar que aqui fosse então, né, a CLT. E a gente estivesse aqui, por exemplo, no artigo 2º da CLT. Será que eu posso pegar lá no artigo 2º e escrever assim, ah, esse é o artigo que fala do empregador. Eu vou escrever aqui empregador do lado do artigo, porque aí quando eu olhar para a prova, não, isso daqui você, ó, não pode fazer. Não pode ter nenhum tipo de anotação pessoal. Então é procedimento que é proibido. Não pode ter anotações pessoais nem transcrições, você não pode escrever nada. Você pode escrever artigo tal, súmula tal, isso você pode fazer e deve, como eu sempre venho alertando. Agora, pegar e fazer algum tipo de coisa que você vem escrever no seu material, nem pensar, meus amigos, isso não é permitido. Posso separar os códigos com post-it, não pode, Ju, que você falou? Pode sim, tá? Mas lembra que quando você ou já usa aqueles que vêm prontos e aí pode estar escrito, ou então são aqueles que, se por acaso não tem nada escrito, você está terminantemente proibido, né, de fazer qualquer tipo de anotação naqueles que não tem nada escrito. Então eu posso colar um post-it assim no meio do meu código, eu posso ir lá colar um post-it e escrever algumas coisas que eu acho importantes, nem pensar. Você não pode fazer isso. Isso é um tipo de procedimento que é proibido. Então lembre-se que você não pode anotar nada, nem no próprio código, você pode escrever, nem naqueles, né, materiais que você acaba os post-its, porque tem os menores, tem os maiores, você não pode escrever nada, nada. Então não pode ter nenhum tipo, né, de coisa escrita. Então vamos aqui para a nossa última observação diante de tudo isso que a gente foi falando. Então olha aqui, nos materiais e procedimentos proibidos, tá? Esses materiais, eles automaticamente não poderão ser utilizados, então, durante a prova, né? Nem o material, nem os procedimentos, né? Ou se você levar um material que é permitido, mas fora dos padrões de marcação, eles não vão deixar usar. Então, vamos voltar para lá. Então,
quando possível, a critério do fiscal, como a gente já tinha visto no edital, se eles acharem que há necessidade, de repente, for uma coisa pontual, eles podem, por fita, por grampo, de repente, inutilizar a parte do que não dá para usar. Mas isso é a critério da própria banca. Então, vejamos, resumindo, vamos aqui ver assim, o que a gente falou até todo esse momento. Qual foi o cuidado, então, que nós tivemos diante de tudo isso que a gente falou? Primeiro, conhecer o edital. Uma coisa importante, olhe o edital também, porque o edital tem outros aspectos que vão desenvolvendo. Se você ficou com dúvida de alguma coisa que foi abordada, confira o edital. Lá tem todas as matérias que caem em prova, lá você tem toda a sua orientação para o dia da prova. Pode ser, de repente, que como candidato você precise de alguma necessidade especial para o dia da prova, como eu vou fazer o requerimento. Fique atento para os prazos. Os editais, normalmente, eles têm o cronograma, com o período de inscrições, com todo aquele momento, tudo que eu posso fazer, as datas das provas, quando saem os recursos, tudo isso. Então, o edital, ele comanda. O edital comanda, e viu como foi importante a gente falar do edital e como eu posso marcar a CLT? Então, agora, você já sabe o que é permitido, o que é proibido, quais os materiais que você pode usar, né, para a sua prova, como você pode marcar o seu material. Então, agora, mãos à obra, você vai ter agora uma série de coisas ali que você pode usar. Então, providencie o seu material, marque a sua CLT, o seu Código Civil, o seu CPC, durante o momento em que você está fazendo a sua preparação. E quem vai ser um amigo, um forte aliado no dia da sua prova? Seu índice remissivo. Pegue as palavras-chave do que você está procurando, vá ao índice remissivo. Ele é um grande aliado na hora da prova para procurar, porque às vezes a gente sabe a resposta, mas não sabe o número da súmula, o número da OJ. Um material bem marcado, bem sinalizado, foi você que fez, vai ajudar muito na hora da sua prova. Então, bons estudos, a gente ainda se vê pela frente, a gente ainda vai ter muitos encontros aí. Você tem muita coisa, então, prepare seu material com carinho, bons estudos e boa prova para você.